Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Hoje, 24 de agosto de 2024, Paulo Leminski, se estivesse vivo, estaria completando 80 anos. Então, nada como uma homenagem a este grande poeta brasileiro do século XX para celebrar sua memória. Então, numa série de episódios, eu vou ler poemas de Paulo Leminski, poemas extraídos da sua obra. Parte da sua obra foi publicada de forma póstuma. Ainda bem que temos à nossa disposição o livro Toda a Poesia do Leminski. Um pouco da biografia dele vale a pena. Eu tenho evitado falar muito da biografia para os nossos episódios não ficarem muito longos. Mas como os poemas dele, de maneira geral, são curtos, então vale a pena falar da sua biografia. Paulo Leminski se chamava Paulo Leminski Filho. Ele nasceu em Curitiba, capital do Paraná, em 24 de agosto de 1944. Ou seja, estaria completando 80 anos hoje, nesta data. E faleceu lá em Curitiba mesmo, em 7 de junho de 1989. Novo, com apenas 45 anos, vítima de cirrose hepática. Poeta, romancista, tradutor. Seu pai, Paulo Leminski, era militar de origem polonesa. Sua mãe, Áurea Pereira Mendes, de ascendência africana. Aos 12 anos, o Leminski ingressou no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Adquiriu conhecimentos de latim, de teologia, filosofia, literatura clássica. Isso explica um pouco da erudição do Leminski, que chegou até a escrever biografias. Em 1963, o Leminski abandonou a vocação religiosa, viajou a Belo Horizonte, participou da Semana Nacional da Poesia de Vanguarda, conheceu os concretistas Augusto de Campos, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo, e Décio Pinhatari. Aí, no ano seguinte, ele publicou seus primeiros poemas numa revista chamada Invenção, editada pelos concretistas. Trabalhou como professor de História e Redação em cursos pré-vestibulares. E publicou em 76 o seu primeiro romance, chamado Catatal. Um livro que chegou a ser objeto de teses acadêmicas pelo Brasil todo. Leminski também foi diretor de criação, redator em agências de publicidade. E fascinado pela cultura japonesa e pelo zen budismo, o Leminski praticou o judô e escreveu haikais. Provavelmente é por essa faceta que ele é mais conhecido do grande público, como um notável haikaísta. Ouso dizer, isso é uma avaliação muito pessoal, que talvez seja por essa influência do haikai, por haikai ser um poema sintético, que Leminski tem em grande parte da sua obra produzido poemas curtos. Leminski também, eu falei que ele se interessou por biografias, escreveu biografias, ele também publicou uma biografia do Matsuo Basho, já que falamos aí em haikai, Leminski também escreveu uma obra de prosa poética chamada Metamorfose e foi também tradutor. Traduziu James Joyce, Samuel Beckett, Yukio Mishima, Alfred Jarry, entre outros. Colaborou em revistas de vanguarda, fez parcerias musicais com Caetano Veloso e Tamar Assunção, entre outros. Em 68, ele se casou com Alice Ruiz, com quem viveu durante 20 anos e teve 2 filhos, Miguel Ângelo, que infelizmente morreu aos 10 anos, Áurea e Estrela. Em 7 de junho de 1989, infelizmente, o poeta falece vítima de cirrose hepática, doença que o fez sofrer durante algum tempo. Leminski deixou uma obra que passou à posteridade, poeta visceralmente moderno e, como eu poderia dizer, uma coisa que eu não mencionei, ele fez parte
daquela chamada geração mimeógrafo. Então, acho que é bom a gente lembrar disso, né? Aquele grupo, Alice Ruiz, Leila Mícolis. Então, o Leminski fez parte desse grupo lá na década de 1970. Então, hoje eu vou nesses episódios, ler poemas do Leminski. Gastei aqui mais de 5 minutos para falar da biografia dele. Em menos de 10 segundos eu vou ler um poema dele. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Pois é, Leminski, eterno, 80 anos.